Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar do Viruddha Hara, ou seja, das combinações incompatíveis naquilo que se refere ao lugar onde a pessoa mora, à estação em que essa pessoa está e ao estado do Agni dela. Então, quando a gente pega o lugar onde a pessoa mora, nós no Ayurveda, nós sempre buscamos com a alimentação, com o estilo de vida, contrapor aquilo que o universo está nos oferecendo naquele momento. Então vamos supor uma pessoa que mora numa área seca, né, um clima árido, semiárido e quente. Então, se eu moro num local que é seco e quente, eu tenho que ingerir alimentos que tragam mais umidade e alimentos que sejam mais refrescantes. Então, se uma pessoa que mora numa área muito seca fica comendo só alimentos secos, então vamos supor, fica comendo chips de batata doce, estou aqui dando um exemplo, né? Ou fica comendo muita farofa, muita farinha, sem alimentos que tragam untuosidade, né? E aí, por exemplo, nessa região de clima muito seco e muito quente, o leite poderia ser um alimento interessante, porque ele traz umidade, ele traz untuosidade e é um alimento de potência fria. Então, se eu estou numa região muito quente e ingiro muita pimenta, que são alimentos de potência, toda pimenta tem potência quente, então ela aumenta esse nosso aquecimento interno, esse nosso calor interno, eu vou ter problemas para lidar com o ambiente no qual eu estou. Então, eu não posso aumentar em mim atributos que já estão no ambiente onde eu vivo. Da mesma forma, se eu vivo num local que é muito frio e muito úmido, esse é um clima tipicamente Kapha, né? Que Kapha é frio, úmido, oleoso. Então, se eu vivo nesse clima, eu não deveria ingerir muitos alimentos que aumentem Kapha. E aí, o leite, por exemplo, para eu ingerir nesse clima, eu teria que colocar muita canela, muita pimenta, muito cardamomo, para eu trazer um pouco mais de aquecimento, digamos assim, para eu modificar a potência, modificar a digestibilidade desse leite. Então, nesse clima de zona fria e úmida, eu preciso de alimentos mais secos e de potência mais quente. Já se eu vivo em um clima que é um clima frio e seco, eu preciso de alimentos que tragam untuosidade, claro, mas eu não posso ter muitos alimentos de potência fria nesse local. Então eu tenho que colocar alimentos que tragam essa untuosidade, sim, porque é um clima muito seco, mas eu preciso de alimentos que tenham potência um pouco mais aquecedora, que favoreçam um pouco mais o Agni, porque quando está frio lá fora, o nosso Agni também reduz. Então, tanto em termos de especiarias quanto em termos de alimentos, a escolha ela sempre é feita de forma a contrapor o que está acontecendo fora, né? Então, quando a gente pega as estações do ano, no verão, é o verão tipicamente no Brasil, ele é quente e mais úmido, então eu preciso ingerir alimentos que sejam mais secos e que sejam de potência mais fria. Então, por exemplo, salada. É bom sim eu consumir salada no verão, salada crua, né? Alface, tomate, né? Folhas verdes ali no geral, mesmo cenoura crua, né? Alimentos crus. E mais sequinhos, é muito bom consumir isso no verão. Agora, no inverno, se eu consumo salada, eu já posso ter problemas, tanto em relação à potência desse alimento, quanto em relação ao estado, a como esse alimento chega para o meu Agni, né? Então, a salada crua, ela oferece mais dificuldade para o Agni do que uma saladinha cozidinha ali, temperada com temperos bons para o Agni, tá? Então, depois do verão, a gente tem o outono,
Então, o outono, que é um clima mais seco e mais frio, então, da mesma forma como a gente citou antes a respeito do lugar, eu também tenho que trazer uma alimentação que tenha mais untuosidade, mas que tenha potência quente. No inverno, esse frio aumenta, mas a secura pode diminuir um pouco, né? Isso depende de cada lugar. Tem lugar que vai ter inverno realmente muito frio, muito seco, e eu só intensifico essa questão aí do outono, né? Mas tem invernos, por exemplo, em que eu vou ter neve. E aí, se eu tenho neve, eu tenho umidade. E aí eu vou ter um clima assim que já é tipicamente Cafa mesmo, né? E entre o inverno e a primavera, se eu tiver tido neve, por exemplo, no local, quando estiver chegando a primavera vai ocorrer o degelo, né? E com o degelo dessa neve, eu vou ter uma predominância de Cafa no clima também. Então, nessa época entre inverno e primavera, eu também preciso de uma alimentação que seja mais anti-Cafa neste momento. Então, assim, a gente pensa no outono como uma estação vata, outono e inverno, e do fim do inverno para a primavera eu já tenho um aumento de Cafa ali no ambiente, porque eu tenho frio e eu tenho o início do degelo daquela neve que estava, né, a água no estado sólido que está se liquefazendo. Então essa é uma época que é mais Cafa, né, e uma época em que a gente vai ter mais questões respiratórias alérgicas, justamente porque o dosha Kapha traz muito isso. Então tem que ter uma alimentação mais anti-Kapha neste período. E agora, em relação ao Agni, né? Vocês lembram, vocês estão, né, talvez agora nessa situação em que o Agni está fraco? Então, o que é o Agni fraco? É aquela pessoa que passa o dia inteiro sem fome. Então, quando a gente está doente, por exemplo, uma pessoa que está gripada, ela não tem fome. A gente fica lá o dia inteiro lá espirrando, com febre às vezes, né, com mal-estar, dores no corpo e o Agni apaga. Agora, a gente muitas vezes pensa, não, vamos oferecer alguma coisa, essa pessoa tem que comer, ela não pode ficar sem comer. Ok que ela precisa comer, mas antes de oferecer algo para comer é necessário acertar o Agni desse indivíduo. E por isso que o Ayurveda recomenda tanto que nos períodos de doença a gente faça ingestão de chás, né, que é uma forma fácil da gente dar especiaria, mas chás que melhorem o Agni. Então a gente usa gengibre, manjericão, erva doce, o cominho nos chás para favorecer o Agni dessa pessoa. Até mesmo porque, como a gente já aprendeu em outros vídeos, os sintomas de doença, eles acontecem muito por causa do ama que nós já temos formado. Quanto melhor o Agni, mais a gente vai destruir ama. Então, se eu dou uma coisa muito difícil de digerir para a pessoa com fogo baixinho, eu vou ter problemas na minha digestão. Da mesma forma, se eu tenho uma pessoa que tem a fome intensa demais, né, que é o que a gente chama de Tikshna Agni, que é aquela pessoa que o tempo inteiro está com fome, se eu dou coisas muito leves para essa pessoa comer, eu também vou gerar problemas, porque é como se eu carbonizasse tudo que eu desse para ela. Então, o Agni forte demais para comida fraquinha demais, eu também vou gerar problemas, eu vou gerar como se fosse uma carbonização dessa comida e vou formar Agni também. Então, por isso que essa dieta precisa ser individualizada para cada situação, seja do lugar, seja da pessoa que vai ingerir aquela comida. Então, é isso. Que Deus preencha a vida de vocês com as cores da alegria e da bem-aventurança. Namaskar.